Põe mais pra lá. Aqui tá bom. Boa noite. Acho que aqui tá bom. Ah, tá, obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. E com gratidão e alegria eu retorno mais uma vez a essa casa tão querida ao nosso coração, que recebe também a mim e toda a minha família. Da última vez que eu estive aqui, foi pedido o tema do capítulo 6, o Cristo Consolador. E novamente foi pedido esse tema. Então, eu vou lembrar um pouquinho do que eu falei da vez passada. Se alguém estava aqui vai lembrar que quando eu falei aqui da parte do jugo leve, né, que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, a gente focou mais nessa parte. Ainda lembramos da história dos 50 anos depois, da personagem Célia Lúcius, que sofreu toda uma mudança na sua vida por causa de uma intriga, isso aproximadamente no ano de 145, mais ou menos, que veio à tona toda a trama de maldade que ela viveu e a família dela, e ela vai embora e se torna, né, depois futuramente uma grande, né, cristã, levando toda a mensagem de Jesus àquela região para onde ela foi. Isso foi o tema da vez passada, né? E que naquele momento de aflição, que ela estava na caverna, que ela tinha saído de Roma, desesperada, expulsa de casa pelo pai, ela fica se achando a criatura mais infeliz. Mesmo com tanta fé que ela tinha no Mestre Jesus, ela sentiu aflição, ela sentiu desespero, abandono. Aí seu avô, o querido espírito, né, que tantas mensagens nós temos, Neio Lúcio, aparece para ela dentro da caverna e fala para ela ter fé, para ela ter coragem, para ela não desanimar jamais, porque ela não estava sozinha. E aí ela se sente revigorada, fortalecida, que o avô dela fala para ela: minha neta, se Jesus estivesse no seu lugar, na sua situação, imagine qual seria a atitude dele. E aí ele dá esse grande conselho para todos nós, né? Todos os nossos momentos de aflição, de desespero, de angústia, quando a gente não vê saída para determinada situação, coloque Jesus na situação, coloque Jesus junto ali no seu lugar, no seu problema. E todas as vezes as pessoas que assim agem encontram uma saída, encontram um caminho, encontram uma solução, tornando assim o jugo um pouco suave e o fardo mais leve. Porque Jesus não disse em momento nenhum, nem os espíritos benfeitores falam que vão tirar o nosso fardo, as nossas dificuldades, até porque nós vivemos sob a lei de causa e efeito. As nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, elas são consequências de situações que nós mesmos criamos, a maioria delas na vida atual, algumas mais profundas de vida passada, mas que nós precisamos, diante de qualquer situação, colher aquela situação. Então, quanto mais a gente busca o caminho do bem, mais nós estamos semeando bem. E, consequentemente, colheremos situações com menos aflição e dor. Totalmente nós não conseguimos, porque ainda vivemos num planeta de provas e expiações. O próprio nome já diz. Então, se vivemos num planeta de provas e expiações, não existe ninguém que por aqui esteja que não passe por algum tipo de prova e expiações. Algumas maiores, algumas menores, de acordo com a necessidade espiritual de cada um, vivendo nesse processo de causa e efeito. E hoje nós vamos focar ainda no capítulo 6, mais a parte do Consolador prometido. Aí vamos lá na fonte, no Evangelho: se me amais, observais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis,
porque lá ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Essa passagem está em João, no capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26. Então, aqui a fala de Jesus, né? Jesus fala, né? Jesus é o Consolador. Ele é o Consolador por excelência, pela máxima, porque ninguém de luz maior que a dele esteve no nosso planeta. E ele veio, se fez fisicamente entre nós, fez a sua pregação, mas muito além. Jesus vivenciou tudo aquilo que ele falou. Jesus colocou em prática, não por necessidades espirituais, que ele não as tem ao nosso nível, mas pela nossa ignorância e dificuldade de aprender. Então Jesus vem viver, mostrar realmente o caminho. Por isso ele falou com tanta certeza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se não fizer a trajetória de renúncia, de buscar a prática, como o Kardec deixa aqui, né? O jugo de Jesus, ele se torna suave, mas Jesus vem nos trazer dois sentimentos importantes a desenvolver para que esse jugo se torne leve e suave, que é o amor e a caridade. Esses dois sentimentos que se misturam, que se confundem, são os sentimentos maiores por excelência que nós viemos aqui para conquistá-los. Eles não são dados, Deus não dá, olha, vou dotar esse de amor e caridade e aquele não. É uma conquista particular, individual, intransferível de cada espírito. Então, se nós estamos no mundo de provas e expiações, quanto mais cedo a gente toma consciência de tudo isso, mais cedo a nossa melhoria espiritual se dá, mais cedo as aflições e as dificuldades se tornam menores ou mais leves. Não que a gente vá vangloriar tudo isso, mas que a gente consegue olhar para nós ou para tudo que está à nossa volta e até por toda a humanidade e entender que o sofrimento, que as dificuldades se tornarão finalizadas a partir do momento que o homem escolher mesmo, com muito amor, como fraterno que deve ser, amar e praticar a caridade em todos os seus sentidos, no mais amplo. O amor próprio, porque quem não se ama não ama o próximo, e a partir do momento que nós desenvolvemos esse amor próprio, que é um amor que liberta, nós vamos encontrar o caminho da caridade em todos aqueles que necessitam, começar pelos nossos amores mais próximos. E assim até que a gente consiga ver toda a humanidade. E prosseguindo aqui nessa passagem de João, Jesus é o Consolador. Jesus veio e nos trouxe a mensagem. Se nós ainda não nos sentimos consolados, o problema é com o aluno, não é com o mestre. É que nós ainda não aprendemos a lição ou não as praticamos ainda na sua necessidade total. Mas ele deixa bem claro aqui que depois, né, ele nos conhece profundamente, tanto nos conhece que ele fala, mas o meu Pai manda um outro Consolador, quer dizer, ele fala, como se ele fosse falar na primeira pessoa, né? Ele fala, eu e mais um outro, porque ele fala assim, e ele vos enviará um outro, quer dizer que já teve um, o primeiro, que é ele, né? O Consolador, para que fique eternamente convosco. Ou seja, a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido com Jesus, não veio nos trazer nada de diferente do que Jesus trouxe. A doutrina espírita, ela veio fortalecer, ela veio nos recordar a necessidade da prática do Evangelho de Jesus na nossa vida. Então veio fortalecer. Por isso esse capítulo, ele vai tratar o Espírito de Verdade nas instruções aqui, ele vai nos convidar a fazer determinadas reflexões para a nossa melhoria. Aqui ele fala, o Kardec vai explicando, ele fala, né, que ouça os que têm ouvidos para ouvir, que é a mensagem que Jesus deixou, abrir os olhos e os ouvidos de uma forma a sentir a mensagem. E quando que a gente sente a mensagem? Quando a gente quer praticá-la.
Porque muitos de nós temos sim a mensagem do Cristo, muitos de nós sabemos até as páginas de cor, mas ela precisa ser vivenciada. Se a mensagem de Jesus vem para a nossa vida e fica apenas na teoria, está faltando uma parte. Porque o conhecimento não liberta totalmente, o conhecimento e a sua prática. Então, Emmanuel deixa bem claro que nós, para voar, precisamos da asa do conhecimento e do amor. Ou seja, né, o amor é a prática, a caridade é o amor em ação. Então, conhecer Jesus é extremamente importante para nos tirar da ignorância. Conhecer a luz da doutrina espírita, muito mais no sentido que somos os trabalhadores da última hora. O espírito é o trabalhador da última hora, os espíritos deixam bem claro. Por quê? Porque deixaram muitas transformações que já podiam ter sido feitas lá atrás, conhecendo o Evangelho, e fomos adiando. Então agora, o próprio Divaldo Franco fala que os espíritos falaram bem que seria a última chance dele aqui na Terra, se ele não emendasse dessa vez no trabalho do bem, que não sabe o que seria dele. E olha que o Divaldo é um exemplo de trabalho de amor no bem em prática, em ação. Ele não é um teórico. Ele tem todas as pregações, é um orador máximo de Jesus, o servidor, mas ele tem a prática. É só ir lá na internet e olhar o trabalho que ele tem, agora já está mais idade, mas o trabalho que ele tem na Mansão do Caminho, principalmente com as crianças e as famílias extremamente necessitadas de Salvador, não só com os bens materiais, mas com aquele acolhimento. Fazer as pessoas se sentirem consoladas na sua dor ao adentrar aquela casa de luz que é a Mansão do Caminho. Então, nós, dentro da nossa pequenez, nós temos que fazer alguma coisa para que esse conhecimento gere em nós a vontade de ser melhor, de praticar essa caridade, esse amor, e entendendo, sim, que o Espiritismo, ele veio nos trazer como consolador, depois, né, o alívio para as nossas dificuldades, o alívio para as nossas dores, de uma maneira mais clara. Quando nós pegamos, ela convidou para os estudos, né, a Rosa convidou aqui na frente. Por que o espírita precisa estudar? Porque estudando ele vai entender por que aquelas dificuldades, por que aquela dor, por que aquela perda, por que aquele revés na sua vida. E quando ele tem isso, e ele faz uma proposta de amor para envolver toda aquela vida que ele precisa passar naquele momento, ele começa a se transformar e se tornar uma pessoa que vai entender e sentir Jesus na sua vida. Por isso, às vezes, a gente olha para determinadas pessoas, a gente fala assim, nossa, fulano tem uma vida tão difícil, tão pesada, e está sempre alegre, está sempre feliz. Ela está alegre, feliz porque ela tem sofrimento, ela tem... Não. A gente não pode fazer apologia ao sofrimento, à dor, de maneira alguma. Mas a dor é aquela lição mais difícil que quando a gente aprende e passa por ela, a gente se torna leve diante da vida aqui na Terra. A gente começa a compreender e se torna mais forte. Tira aquele pesar de punição e começa a entender como lição. E lição aprendida é maravilhoso, porque uma vez aprendido, acabou. Quando o aluninho lá aprende a ler, né? Aprende lá que B com A dá Bá, que 2 mais 2 dá 4. Ele não vai esquecer mais. E chega a nossa idade adulta e a idade mais velha, lembrando que B mais A é A dá Bá e que 2 mais 2 dá 4. É um aprendizado. Imaginemos quando a gente entender que desenvolver paciência, que desenvolver amor pela natureza, pelo nosso próximo, pela nossa própria vida, o sentimento de gratidão. Imaginemos quando a gente aprender isso como sentimento, que perdoar nos torna livres, quebra as algemas. Perdoar é abrir as algemas. A gente está algemado na raiva, no ódio, no rancor, na mágoa. Quando a gente perdoa, que só perdoa quem aprendeu a lição. Então, quando a pessoa aprende, a gente vê depoimentos maravilhosos, ela se torna livre e ela aprende para sempre. Se torna um atributo do Espírito. Ele pode ir e voltar inúmeras vezes na Terra, mas será uma lição já aprendida. Então, Jesus nos convida aqui
no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso a doutrina espírita nos deixa bem claro, toda a temática espírita. A aflição que nós vivemos hoje, ela não é para sempre, mas ela vai permanecer durante um tempo, até a lição ser aprendida. E quanto mais a gente se tornar consciente dessa lição aprendida à luz do Evangelho, porque se a gente só aprender na teoria e não fizer mudanças de sentimento, nós podemos desenvolver um sentimento terrível, que é a revolta. Eu entendo que a situação é por isso, mas eu não aceito. Aí é colocar o quê? É colocar combustível no fogo. Revolta é combustível no fogo. Você já tem uma mágoa, você já tem uma dor, você já tem uma dificuldade para trazer, para solucionar a luz do Evangelho, a luz do amor e da caridade, e você com o sentimento de rebeldia espiritual sua, você fala assim, não, mas eu não aceito, eu não concordo, isso não. Aí começa a desenvolver um sentimento da revolta. E a revolta, ela é terrível, ela nos deixa totalmente cegos. E quando a gente fala, mesmo às vezes que a gente não entenda tão profundamente, mas que a gente começa, obrigada, meu Deus, para que eu possa viver essa situação, a gente pede força aos espíritos benfeitores para nos ajudar a ter força. Porque já foi falado inúmeras vezes, nossas dificuldades não serão tiradas. Jesus não prometeu isso para ninguém, não está escrito em nenhum lugar, em nenhuma fala, e nem os espíritos benfeitores. Ele promete alívio e misericórdia. Ele promete para que quando a gente começa a se transformar, quem a gente se une? Aos benfeitores, aos bons espíritos. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus dá um conselho muito sério, todos são importantes, mas ele fala, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que Jesus fala isso? Porque ele sabe que nós vivemos as tentações de vidas passadas e dessa que não nos trazem alegria, que nos trazem dor e dificuldade. E que essas tentações nos trazem o mal. Então a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que a conexão, a mudança de pensamento, de sentimento em relação àquilo que são tentações na nossa vida e que nós vamos vencendo quando a gente quer de verdade, ela vem trazendo para nós a nossa proximidade com espíritos benfeitores, com espíritos amorosos, servidores de Jesus que nos querem bem. É a sintonia igual do rádio. O rádio só funciona direitinho e passa a mensagem, a programação dele, se ele estiver sintonizado, porque se ele estiver fora de sintonia, vai ser só chiadeira, não vai ter. Os nossos sofrimentos, quando a gente está passando por ele, e a gente não se conecta com o Criador, a gente não se conecta com a renovação de pensamento, de sentimento, com a oração, que é maravilhosa e poderosíssima. Feliz o homem que ora, o ser humano que aprendeu a orar com fé e confiança. Ele tem um aliado junto ao Criador e aos benfeitores e a Jesus, para sempre, se ele aprendeu isso verdadeiramente, e se ele se utiliza disso. Então, quem que vai vir para próximo dele? Ele está passando pela dificuldade. Os espíritos benfeitores, que vão aliviar, que vão se tornar verdadeiros sirineus, colocando alívio na sua dor. Quantas histórias a gente tem na literatura espírita de alguém que vinha, por exemplo, com um problema de passado espiritual, perder um braço e perde um dedo. Por quê? Porque se envolveu com o trabalho no bem. E o amor cobre a multidão dos pecados. Que amor é esse? O amor de trabalhar a sua renovação espiritual. Isso quer dizer que ele não vai passar pelas leis de causa e efeito? Claro que vai. Mas as coisas vão sendo atenuadas, porque ele resolveu amar, ele resolveu perdoar. Então, tudo aquilo que ele vai vivendo em cada vida, ele vai vivendo, mas com mais força, com mais fortaleza, porque ele encontrou o sentido da vida na mensagem de Jesus. Aqui no capítulo ainda tem as passagens que o Espírito de verdade coloca, que são 4 mensagens, elas são longas, não dá para falar todas, mas a gente coloca algumas coisas mais importantes que nos são orientadas. Ele deixa claro, orai e acreditai. Então, orar apenas repetidamente, mecanicamente, vai ser só uma fala. Mas orar e acreditar
orar e acreditar que a sua situação pode resolver, se chama fé. É muito bonito também ouvir depoimentos de pessoas que têm fé. Por que você acredita? Porque é um sentimento, não tem como traduzir em palavras. A pessoa que tem fé, que confia em Deus, ela tem um sentimento, uma vibração capaz de gerar isso, porque é dela. Ninguém desenvolve isso no coração do outro. Olha, toma aqui sua fé. Não. O que a gente pode fazer é nos inspirar nas histórias dos outros que deram certo e com inteligência trazer para a nossa vida, aplicar e aquilo funcionar para nós também. Por isso que tem tantos exemplos de espírita. A própria Célia, lá dos 50 anos depois, é um desses exemplos. E toda a literatura, a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, da Dona Ivone Pereira, tem tantas obras, todas nos trazem lições de transformação e fé, ou daqueles que resolveram não se transformar. Vai transformar? Vai um dia, mas quando ele resolver, Deus deixa até o momento que a nossa individualidade resolva realmente, pelo livre-arbítrio, a fazer a transformação. Eu estou falando casos a menos, não estou falando de casos mais profundos, por exemplo, mergulhados, por exemplo, no mal. Estou falando de casos como nós, assim, que estamos dentro da casa espírita, que ouvimos falar de Jesus, que falamos de Jesus, o que é pior, porque quem fala de Jesus e não pratica, a maioria de nós não praticamos. Nós estamos todos os dias buscando um exercício daquilo, porque a gente procura se inspirar no homem de bem, que faz esforços todos os dias para domar suas más tendências, suas más inclinações. Então, todo mundo que está falando aqui na frente tem más tendências, tem más inclinações, tem imperfeições, porque senão não estava nessa condição aqui, né? E ainda precisa trabalhar mais, porque está falando para os outros ainda, além de ter que fazer, ainda está falando para os outros fazer também. Então, a situação de quem fala, ou a situação do orador, ela é complicada. Então, a gente precisa ficar eternamente ligado no vigiai e orai, para não cair em tentação, porque todos nós temos as nossas tentações. Mas o que nos dá força? A própria espiritualidade vai nos ajudando a entender onde nós temos mais queda, onde nós caímos mais. A gente consegue resolver de uma vez? Não, mas a gente detectar aonde estão nossas tentações maiores já é um grande começo. Aí a gente tem que fazer algo para transformar isso. A tentação, ela pode vir desde o médico falar que você não pode comer um doce e você ficar tentado porque lá na geladeira tem um doce, né? Então, isso é uma coisa complicada. Aparentemente é uma coisinha simples. Até as grandes coisas, né, que envolvem situações de dor, de sofrimento para o próximo, para nós mesmos, os vícios profundos, maledicência, uma série de coisas que nós temos. São as nossas tentações. Mas a gente precisa fazer esforço. É fácil? Não é fácil. Mas é possível quando a gente tem vontade e investe, né, o nosso sentimento naquilo. Também ele fala, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. É o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Conhecimento e amor. As asas que nós precisamos para, primeiramente, nos libertar de nós mesmos e depois buscarmos ampliar isso. À medida que nós nos tornamos melhores, nós vamos conseguindo também levar essa melhoria para aquele que está à nossa volta com a nossa vibração, com o nosso sentimento. Ele ainda prossegue, né? Porque como é grande, algumas coisas que a gente colocou aqui, o próprio Espírito de Verdade, ele fala: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores, os enfermos, né? Então, o que acontece? O Espírito de Verdade, ele veio na sua essência para nos ensinar. E como que a gente aprende? Praticando com o outro. Quando a gente está num sofrimento, numa dificuldade, e alguém nos ajuda, a gente fica tão aliviado. A pessoa não tirou o nosso problema, mas ela ficou solidária, ela ficou presente, ela nos auxiliou. E então, cada vez mais, a gente precisa fazer isso para com o outro também. Porque, por mais que sejam pequenas ajudas que nós recebemos dos nossos irmãos aqui na Terra, e que não são tão pequenas assim, são grandes,
nós vamos nos fortalecendo e à medida que nós vamos compartilhando, auxiliando, mesmo que pequenininho, aliviar a dor do outro, a gente vai se fortalecendo. Porque Jesus deixou claro, ele veio para os doentes e não para os sãos. Toda a humanidade é doente, em algum grau, em alguma situação. Em que sentido? No sentido moral, no sentido espiritual. Aquele atleta mais perfeito, que o corpo dele é referência, ele tem alguma dor, de alguma forma, de ordem moral, espiritual, que ele precisa trabalhar dentro dele. Então, nós estamos falando de questões espirituais. E ele prossegue aqui, só algumas coisas, como eu disse, que eu coloquei, que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. A gente percebe que o tempo todo os Espíritos nos convidam. O amor é o sentimento por excelência. E orar é aquela conexão poderosíssima que nós temos quando nós queremos. Então, amar, orar, estender a mão para o próximo. E aqui ele fala também numa das mensagens, como disse, já são 4, né? O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensino profundo. Então, usai como divisa esses dois sentimentos, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque neles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, se a gente fosse colocar tudo aqui, é muita coisa, não dá para. A gente fez só algumas, pensei algumas coisas assim, para a gente sempre lembrar que Jesus é o Consolador, que o Espiritismo é o Consolador prometido, que veio reforçar, veio nos lembrar, olha, o caminho que Jesus ensinou é esse, não passa por aquele não. O Chico Xavier, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Chico, fulano estava indo tão bem, estava fazendo tão direitinho o trabalho, de repente ele largou tudo e foi para tal lugar fazer tal coisa. Aí o Chico falava com aquela voz amorosa dele, falava assim, meu filho, ele volta. É que no momento isso são as distrações que ele encontrou no caminho. E nós encontramos muitas distrações para nos desviar da nossa melhoria espiritual, do trabalho no bem. O que a gente precisa é buscar no Consolador prometido essa força para que a gente não desista, para que a gente não desanime. Se a gente for lembrar na história, né, a gente passaria a noite toda aqui lembrando de tantos espíritos encarnados aqui, que tiveram, né, o seu momento de aflição e que conseguiram, através da mensagem de Jesus, a sua transformação. Não foram retiradas as suas dificuldades, não foram tiradas as suas pendências pela lei de causa e efeito, não. Mas eles se tornaram fortes diante de Jesus por se tornarem uma nova criatura depois que conheceram Jesus. Nós vamos lembrar do personagem, um dos mais conhecidos e queridos da obra cristã, que é Maria de Madalena, Maria de Magdala, como alguns gostam de dizer. Aquela mulher que tinha tudo, aparentemente, aos olhos do mundo, tinha joias, tinha casas de palacete, né? Lá na Boa Nova tem uma história linda, Maria de Magdala. E, no entanto, ela tinha uma inquietação profunda. Ela tinha os prazeres da vida na terra aos seus pés. Ficava com os homens que ela escolhia. Tinha uma certa influência sobre eles. Era uma mulher bonita, tinha boas vestimentas, tinha tudo, mas ela tinha, segundo Humberto de Campos conta na Boa Nova, ela tinha um vazio existencial muito grande, que nada preenchia. Mas no meio do caminho, se distraindo com uma coisa ou outra, ela encontrou Jesus de Nazaré. E quando Madalena encontra o Jesus de Nazaré, nunca mais ela é a mesma pessoa. Aquele vazio, aquele sofrimento na alma que ela não sabia explicar que tinha, ele foi totalmente preenchido pelo trabalho no bem. Jesus parte, mas ela fica aqui até os seus últimos dias terrenos, servindo ao próximo, praticando tudo que Jesus ensinou, vai para o Vale dos Leprosos, depois adquire a doença, mas nunca desistiu, nunca mais ela sentiu aquele vazio,
porque ela sabia que tinha algo maior, que era a obra de Deus, através de conhecer o seu amigo e mestre Jesus. Conta Humberto de Campos que quando ela chega ao mundo espiritual, quem está lá para recebê-la? Seu mestre Jesus. E ele encerra a narrativa, que é muito linda, quem estiver em casa lendo a Boa Nova lá, Maria de Magdala, que é o nome da história. Vem Maria, você venceu a porta larga, você passou pela porta estreita. Ela vivia na porta larga, que era tudo aquilo, mas quando ela conheceu Jesus, ela passou pela porta estreita, ela passou pelas dificuldades, ela passou, os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos não quiseram ela junto deles, mas ela não desistiu jamais. Ela ficou firme e trouxe Jesus no coração como bandeira e luz de vida até a passagem para o mundo espiritual, com muito amor e caridade no coração. Uma nova criatura. Quem foi Zaqueu? Zaqueu foi aquele personagem que, vamos dizer, né, em termos da utilização do dinheiro público, ele era um coletor de impostos, se ele tinha que receber uma parte, ele tirava 4. Então todo mundo tinha pavor dos coletores de impostos. E aí fica clara a desonestidade dele. Mas Zaqueu também, com todo o dinheiro, com todo o luxo que ele tinha, ele era um homem inquieto. Ele tinha um comichão no seu íntimo, que na verdade é uma busca espiritual, que ele não sabia explicar. E ele, segundo a história, ele era baixinho, ele sobe num sicômoro, que é uma árvore, para ver aquele homem que tantas pessoas falavam dele. E ele olha, e Jesus magistralmente, né, como a gente sabe da história, olha para a árvore e fala: Zaqueu, desce daí porque eu vou pernoitar em sua casa. Mas foi um falatório, como a gente fala lá em Jara, foi um buchicho danado. Imagina, Jesus vai dormir na casa do publicano, um homem pecador, daquele que rouba o dinheiro público. Mas Zaqueu, ao receber Jesus na sua casa, nunca mais foi a mesma criatura, nunca mais foi o mesmo homem. Fez a sua renovação espiritual transformadora naquilo que ele conseguiu naquele momento e ainda prometeu para Jesus que ia reparar aqueles que ele lesou 4 vezes mais do que ele tinha lesado as pessoas. Mas isso não foi o mais importante, devolver o dinheiro daqueles que ele deixou. Foi o homem novo que ele deixou nascer dentro dele por conhecer Jesus, o Consolador, e se sentir consolado. É essa a grande transformação. Poderíamos ficar aqui a noite toda falando inúmeros personagens que nos trouxeram. Ainda tem Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, aquele homem forte, poderoso, um doutor da lei. Tinha também uma inquietação que não passava, mas fazia cumprir a lei judaica à risca, porque era um homem sério, era um homem de bem e acreditava naquela verdade. Mas, na estrada de Damasco, ele vê Jesus e faz uma das transformações mais bonitas que o cristianismo tem para contar. Então, de Saulo, ele passa a ser Paulo. E ele busca e faz toda a trajetória bonita. Quem não leu, leia uma das obras mais bonitas do cristianismo e magistralmente psicografada pelo Chico Xavier, Paulo e Estevão. A gente pode ler inúmeras vezes, que a gente vai sempre mergulhar e encontrar coisas novas naquele livro. Então, meus queridos irmãos, na noite de hoje, com bastante simplicidade, eu gostaria de deixar para todos, para a gente nunca desanimar, a mensagem que a gente busque, que a gente acredite, que a gente tenha certeza intimamente que Jesus é o Consolador, que o Espiritismo é a revelação prometida, a terceira revelação prometida, é o Consolador prometido. Mas tudo isso tem que fazer diferença na nossa vida e nós temos que nos questionar. Jesus tem sido realmente para mim o meu Consolador? A doutrina espírita tem me satisfeito, me consolando, me acolhendo? A gente precisa fazer essa busca, esse questionamento. E se por acaso a gente achar que não, a gente precisa mergulhar mais na mensagem de Jesus. A gente precisa, porque nenhum daqueles que mergulhou profundamente, como Madalena, como Zaqueu, como Paulo e tantos outros, e as pessoas anônimas que a gente conhece, muitas em volta da gente, Santa Fé, Jales, Uberaba, tem tantas pessoas anônimas,
que a gente vê que fizeram a renovação e encontraram Jesus através da doutrina espírita, através do Consolador. Então, que a gente nunca perca essa certeza, que ela seja construída na rocha espiritual do nosso espírito, porque é uma verdade. Então, que Jesus realmente, seja o nosso Consolador. E se por acaso a gente ainda não estiver se sentindo consolado, vamos pedir ajuda, vamos buscar, vamos estudar mais, vamos nos envolver num trabalho no bem, que a gente vai acabar sentindo. Então, muita paz a todos e que possamos nos sentir consolados por este Mestre que nos ama profundamente, que é Jesus de Nazaré. Obrigada pela atenção, que Ele nos abençoe hoje e para sempre.